No Evangelho de João, no capítulo 14, verso 1, nós encontramos ali um verdadeiro antídoto contra o estresse. Jesus vai dizer assim: não se turbem vosso coração, ou não se perturbem no coração de vocês. Creiam em Deus, creiam também em mim. O contexto ali é o contexto que Jesus está começando a preparar os seus discípulos para a sua partida, depois que ele morresse, ressuscitasse e ascendesse aos céus, e os discípulos ficassem aqui para dar continuidade à sua obra, eles enfrentariam muitas coisas como de fato enfrentaram. Então ali Jesus ele começa a preparar os seus discípulos dentro do mesmo contexto que ele percebe ainda uma certa incredulidade, uma falta de compreensão de quem Jesus era, do que ele havia vindo fazer. Tanto é que ele fala: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Questiona-os a respeito do entendimento deles sobre isso. Vai falar para eles assim: eu estou com vocês até agora. Vocês estiveram comigo esse tempo todo e vocês ainda não entenderam do que se trata. Mas o fato é que Jesus estava preparando os seus discípulos para o estresse que viria pela frente. E acredito eu que da mesma forma ele estava nos preparando também para a vida que a gente vive hoje. Porque convenhamos, nós vivemos numa sociedade estressante, nós vivemos numa sociedade estressada. Olha para o trânsito, olha para o nosso ambiente de trabalho, olha só para a vida, para a nossa própria casa, para os nossos relacionamentos como estão configurados, a forma como nós agimos e reagimos às demandas, às provocações, à vida de uma forma em geral. Nós vivemos num mundo estressante, estressado, e nós muitas vezes nos encontramos assim. A prova é o nosso próprio corpo, que sente radicalmente as consequências desse estresse. Por exemplo, perda de cabelo, perda de apetite, perda do sono, tensão muscular, gastrite, que muitas vezes se desenvolve numa úlcera, avança para uma úlcera, tontura, enfim, dor de cabeça, imunidade baixa. Tudo isso é característica de uma pessoa estressada. Agora, esse desequilíbrio externo manifesto no nosso corpo é consequência de um desequilíbrio interno. Existe algo que é conhecido como, é chamado de homeostase, que é justamente o equilíbrio interno do nosso organismo, do nosso corpo. E quando a homeostase ela é afetada ou acontece esse desequilíbrio no nosso organismo, o nosso mundo exterior paga, o nosso corpo paga. Existe uma liberação de adrenalina que tem o seu papel, até para a nossa sobrevivência, sobretudo nesse mundo, essa selva de pedra que a gente vive. Ela tem um papel fundamental, mas em níveis muito altos, essa liberação de adrenalina é extremamente prejudicial para a nossa vida. Aí a gente olha para as palavras de Jesus: não se turbe o vosso coração, creiam em Deus, creiam também em mim. Jesus já sabia do estresse que os seus discípulos viveriam e já sabia do estresse que eu e você vivemos hoje. Agora, para que a gente encontre de verdade alívio para a alma, para que a gente desestresse, é muito importante que a gente observe algumas coisas. É muito importante a gente encontrar na palavra de Deus, na Bíblia, aquilo que Deus fala para nós a respeito do caráter dele. Conhecer o caráter de Deus, saber quem Deus é, já é por si só um alívio para o nosso estresse, já é um antídoto para todo tipo de estresse. Então, quando conhecemos a Bíblia, que é a palavra de Deus, quando nós nos dedicamos a conhecer o caráter de Deus, os atributos de Deus, quando nós nos dedicamos a conhecer quem Deus é, por exemplo, dentro das doutrinas bíblicas, nós encontramos aquilo que é conhecido como a providência de Deus, o Deus que controla a história, o Deus que faz provisão para cada detalhe da história. Por exemplo, o decreto de Deus, que diz que Deus decretou tudo o que acontece na história. Eu falei outro dia sobre o Salmo 139, quando o salmista vai dizer que Deus escreveu todos os nossos dias num livro, antes que sequer um deles viesse a existir. Quando a gente lembra dos atributos de Deus, como eu já disse, o decreto de Deus, a providência de Deus, quando a gente lembra que Deus é amor na sua maior característica, Deus é amor.
Como que um Deus que é amor, que é todo-poderoso, de perfeições absolutas ou de perfeição absoluta, esse Deus vai deixar que a nossa vida ganhe um descontrole? Não. Deus está no controle de todas as coisas. Deus está no controle da nossa vida. Agora, algumas coisas a gente tem que entender. Tem coisas que cabem a nós. Eu sempre gosto de dizer isso. Tem coisas que cabem a Deus. E o que cabe a Ele, Ele faz muito bem. A gente não tem que se preocupar. Mas tem coisas que estão ao nosso alcance. É bola no nosso campo. Por exemplo, o nível de desorganização que a gente vive. Muitos ainda vivem sem agenda. Eu vi outro dia um preletor falando que a gente precisa aprender a descarregar a nossa vida numa agenda. Porque enquanto as coisas ficam aqui, a gente se perde, a gente se desorganiza. E sabe o que acontece? A sensação que a gente tem é como se a gente estivesse tentando nadar sem saber. A gente dá um monte de braçada, dá um monte de pernada, sai muita água, espalha muita água, mas a gente não sai do lugar. Aí a gente não aguenta a pressão externa, não aguenta a nossa própria pressão interna, que são as nossas próprias cobranças inatas, e a gente não vai conseguindo sair do lugar nessa grande prova da vida. Portanto, se você está estressado, eu não vou indicar você apenas para que você apenas vá pescar. Descanso é muito importante também para quem está estressado, mas eu vou sobretudo indicar para você, dizer para você, te orientar, vai para a palavra de Deus, mergulha no caráter de Deus, conheça quem Deus é e você vai ver como que você vai encontrar antídoto para o teu estresse. Que Deus te abençoe e que você se torne uma pessoa menos estressada do que você tem sido até aqui. Deus te dê graça nessa árdua tarefa, porque não é fácil, mas com oração, com estudo da palavra de Deus e fazendo aquilo que deve ser feito, a gente chega lá. Forte abraço, até a próxima.